Olá, que a paz seja convosco. No vídeo anterior nós falamos sobre os dons que nós encontramos no Velho Testamento e hoje nós vamos falar sobre os 9 dons do Espírito Santo no Novo Testamento, a Nova Aliança. Na passagem de 1 aos Coríntios, capítulo 12, temos alguns versículos sobre dons espirituais citados pelo apóstolo Paulo. Ao todo, o apóstolo enumerou 9 dons do Espírito. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de cura, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, dos versos 8 ao 11. Primeiro, o dom da sabedoria. Assim como no Antigo Testamento, a sabedoria também é um dom citado no Novo Testamento. Através dessa virtude é possível falar da verdade ao próximo, esclarecendo e dando direção. A sabedoria nos permite discernir a Escritura e pô-la em prática. Deus nos dá a sabedoria de forma que possamos nos inspirar na sua palavra. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Carta de Tiago, capítulo 1, verso 5. Segundo, dom do conhecimento. O dom do conhecimento nos leva à convicção de fé. Através desse dom divino, passamos a compreender e a reconhecer o Senhor Jesus como nosso Salvador, o Filho de Deus. Isso não vem da nossa capacidade de raciocínio, é dom do Espírito Santo. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Carta aos Colossenses, capítulo 2, versos 2 e 3. Terceiro, o dom da fé. O dom da fé nos move em direção a Deus. Sem fé é impossível agradá-lo, pois é através dela que surgem as nossas obras e refletem os nossos atos. A fé é primordial para todo aquele que crê no Senhor Jesus. Consequentemente, a fé vem por ouvir, e ouvir a mensagem, e a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo. Carta aos Romanos, capítulo 10, verso 17. Quarto, o dom de cura. O dom de cura é uma manifestação sobrenatural do poder de Deus. O poder da cura é do Senhor, apenas somos instrumentos nas mãos dele. Através da oração, da imposição de mãos, Deus nos usa como um canal para a cura de enfermos e doentes. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 8. Quinto, o dom do milagre. Assim como o dom de cura,
Deus permite que, através do nome do Senhor Jesus, possamos realizar maravilhas e milagres. O nosso Deus não mudou. Ele ainda continua realizando milagres no meio do seu povo. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago, capítulo 5, versos 15 e 16. Sexto, dom da profecia. O dom da profecia permite que proclamemos o poder de Deus. Profetizar não é adivinhar, denunciar e nem prever o futuro. Toda a instrução já foi revelada nas Escrituras, a Bíblia. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, verso 1. Sétimo, dom do discernimento. O dom do discernimento nos dá a conhecer o caráter das coisas através da verdade. O discernimento vem junto com o amadurecimento espiritual. Quando vivemos em Cristo, passamos a discernir o que é mal e o que procede de Deus. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Efésios capítulo 5, verso 8 a 10. Oitavo, dom de línguas. Este dom ficou marcado como o derramar do Espírito Santo prometido pelo Senhor Jesus em Pentecostes, como está em Atos capítulo 2, versos 1 a 4. Isto permitiu que o Evangelho fosse proclamado e compreendido em várias línguas. O objetivo do dom de línguas é anunciar a palavra de Deus de forma inteligível com a finalidade de alcançar todos os povos. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso 6. Por fim, nono, dom da interpretação de línguas. Este dom é essencial para a edificação da igreja, a interpretação de línguas. Tanto o dom de línguas quanto o dom de interpretação complementam-se. Para a edificação da igreja, o dom de língua necessita de alguém que interprete e compartilhe o que foi revelado. Portanto, o que diremos, irmãos? Quando vocês se reunirem, cada um de vocês tenha um salmo ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua ou em uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. 1 Coríntios capítulo 14, verso 26. Outros dons espirituais no Novo Testamento, assim na igreja Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 28. Busque com zelo os melhores dons. Os dons favorecem a igreja do Senhor. O que você está esperando? Peça ao Senhor para mostrar o seu dom, para te batizar,
para te usar na obra do Senhor, para a edificação da sua igreja. Em nome do Senhor Jesus, que você possa estar atento ao dom que o Senhor reservou para você. Eu espero que logo você tenha consciência daquilo que é seu, que é só você tomar posse. Que Deus continue te abençoando grandemente.